Bom, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Marcati, eu sou o responsável pela disciplina de uso do geoprocessamento da AgroPOS. Eu também sou responsável pela disciplina de cartografia e sistemas de informações geográficas. Também sou responsável pela disciplina de operações silviculturais de precisão. Eu também sou professor da Universidade Federal de São João del Rei. E nessa instituição eu sou responsável pelas disciplinas de topografia e geoprocessamento, algoritmos e programação computacional e colheita florestal. E também sou responsável também por uma disciplina optativa que é de manejo de precisão. Essa disciplina engloba a parte de agricultura e silvicultura de precisão. Então vou iniciar a aula de hoje. Então, aqui só começando aqui, falando aqui pela bibliografia. Então, nossa bibliografia principal aqui, sem sombra de dúvida, vai ser nossa apostila. Nossa apostila aqui é esses slides teóricos aqui. Aí aqui tem algumas bibliografias básicas. Aqui eu chamo a atenção aqui para essa apostila, esse material aqui do Gilberto Câmara, que talvez deve ser uma das principais referências do Brasil em se falando aqui de geoprocessamento. E tem essa referência aqui internacional aqui, ó, do Burrough, McDonald e o Lloyd, talvez seja uma das principais referências aí, uma das mais citadas aí nesse tópico aí de sistema de informações geográficas e geoprocessamento. Então essas aí seriam as referências principais. Aqui só o conteúdo que eu programei para a aula de hoje. Então, isso aqui só vai acontecer só na aula de hoje, que eu vou falar como que vai ser o funcionamento da disciplina e como que vai ser os processos avaliativos. Depois eu vou falar quais conteúdos que eu vou abordar aqui ao longo do curso. Então, esses conteúdos aí foram cuidadosamente selecionados. Como que eu selecionei esses conteúdos? Esses conteúdos aí foram aqueles mais frequentes, que a gente usa com mais frequência aí se você for trabalhar com geoprocessamento, provavelmente em algum momento você vai precisar usar algum recurso que eu vou mostrar aqui ao longo do curso. Então, esses tópicos que eu vou abordar aqui na aula aqui são os mais importantes, são aqueles usos clássicos, são os mais frequentes. Então, dessa linha para baixo aqui vai ser o conteúdo específico que eu vou abordar na aula de hoje. Então, aqui vou começar falando aqui sobre a introdução ao geoprocessamento. Vou apresentar aqui alguns conceitos, apenas aqueles conceitos essenciais, só para a gente dar partida aqui na disciplina. Também vou tentar fazer essa distinção aqui entre geoprocessamento e sistemas de informações geográficas, que isso aqui é uma dúvida recorrente de muitos usuários. Depois eu vou tentar demonstrar a importância do geoprocessamento. E, por fim, aqui eu vou mostrar algumas aplicações, alguns exemplos de problemas resolvidos utilizando o geoprocessamento. Então, esse aqui vai ser o conteúdo que eu vou abordar na aula de hoje. Como que vai funcionar a disciplina? Então, com exceção de hoje, que nós tivemos um problema com a internet ontem, mas todas as aulas para quarta-feira, a partir das 7h30 até as 8h30, aulas ao vivo. Então, ao longo do curso aí, serão apresentados para vocês aí 5 exercícios práticos no valor de 9 pontos cada um. Isso aí vai para fazer um total de 45% no total. E ao final da disciplina, terá uma prova com consulta no valor de 55 pontos. Isso aí, obviamente, perfazendo um total de 55% da disciplina. E tem aqui também a participação do aluno, dúvidas. Aí aqui eu acho que a gente já pode combinar aqui de deixar as dúvidas, perguntas, mais para o final. Para o final aqui da apresentação, talvez aqui para não interromper o fluxo, principalmente porque essa aula fica gravada depois. Eu acho que seria interessante a gente deixar essas perguntas aqui mais para o final da aula. Acho que podemos combinar assim. Então, aqui sobre o conteúdo programático. Aqui eu vou só desabilitar aqui minha câmera aqui, é só para evitar qualquer problema, é só para
funcionar perfeitamente aqui não vai ter comprometimento nenhum, vou só desabilitar aqui a visualização da câmera, ao final, no momento de responder as perguntas, eu retorno. Então aqui a aula de hoje é uma aula introdutória. Essa aula aqui eu tento demonstrar alguns conceitos básicos, eu mostro a importância e mostro alguns exemplos de aplicação. Essa segunda aula aqui é extremamente importante. Eu acho que qualquer disciplina que trata, que aborda, que fala sobre geotecnologias, eu acho que tem um tópico semelhante a esse aqui. Eu acho que tem que falar sobre mapas, porque é a essência do geoprocessamento. Não tem como eu falar sobre geoprocessamento sem ter uma noção básica sobre mapas. Acho que qualquer disciplina relacionada na área tem que ter um tópico como esse, seja cartografia, seja sistema de informações geográficas, seja sensoriamento remoto, tem que ter um tópico como esse. Da mesma forma também vetor e raster, que é a forma com que nós representamos nossos dados espaciais em um ambiente computacional. Então, é a forma que a gente representa os nossos fenômenos do mundo real em um computador. Então, esse tópico aqui é extremamente importante, é um tópico básico, esse tópico aqui é essencial para o bom andamento do curso. Aí depois, esse terceiro tópico, isso aqui é um uso clássico, é uma aplicação clássica do geoprocessamento, que é a modelagem numérica do terreno. E aqui o nosso foco vai ser análises. Por que isso aqui é essencial? Isso aqui a gente vai tratar basicamente de relevo. Mesmo que intuitivamente a gente utilize o relevo o tempo todo, porque o relevo é extremamente importante, porque o relevo influencia o desenvolvimento de plantas, e também influencia o planejamento de nossas atividades. Então, por exemplo, o relevo afeta a produtividade de determinada cultura. Então, por exemplo, a inclinação do terreno afeta a produtividade e afeta também o planejamento de nossas atividades. Por exemplo, pode afetar, por exemplo, o alinhamento de plantio, pode afetar, por exemplo, a forma como é colhido determinada área, como é a colheita de determinada área. Então, mesmo que intuitivamente, a gente utiliza o relevo o tempo todo no nosso processo de tomada de decisão. Então, aqui na disciplina, a gente vai tentar utilizar isso aqui de uma forma mais sistemática, utilizar isso aqui de uma forma mais racional. Então, esse tópico aqui é extremamente importante. Isso aqui é um uso clássico do geoprocessamento. Depois a gente vai partir para a parte de interpolação espacial. Isso aqui também é extremamente importante, porque o objetivo principal vai ser converter uma informação discreta, pontual, ou seja, que está disponível apenas em determinados locais da nossa área de estudo, em uma informação contínua, informação presente em toda a nossa área de estudo. Então, isso aqui também é extremamente importante. Isso aqui a gente utiliza com muita frequência em sistemas de informações geográficas, em geoprocessamento, em sensoriamento remoto, em cartografia. É um tópico extremamente relevante, é um uso clássico também, é um uso muito importante em geoprocessamento. Depois a gente vai partir para a parte de análises espaciais, aqui dividida em duas partes, porque o tema é muito amplo. Então, primeiramente, aqui a gente vai partir para uma parte de consulta e análise de proximidades. Então, isso aqui tem uma gama muito ampla de aplicações. Então, determinar, por exemplo, se determinado evento está próximo do outro, se existe determinada relação. Depois a gente vai partir para a parte de sobreposição, o termo amplamente usado também, esse termo aqui do inglês aqui, que é o overlay. A gente vai fazer sobreposição de mapas. Isso aqui tem uma relevância muito grande, porque isso aqui facilita muito o processo de tomada de decisão. Por quê? Porque geralmente é muito difícil a gente tomar a decisão baseando-se em diversos fatores. Então, o objetivo da sobreposição é reunir, agrupar uma série de fatores, uma série de mapas, uma série de informações em apenas um. Isso aí facilita de sobremaneira, isso aí facilita muito o nosso processo de tomada de decisão. Isso aqui é amplamente utilizado em geoprocessamento, é um uso clássico também. Depois a gente vai partir para a parte de resumos descritivos. Isso aqui é a quantidade de informação que dá para extrair disso aqui, é absurdo, é uma gama muito grande de informações que dá para extrair com resumo descritivo. Isso aqui dá para fazer uma analogia com estatística descritiva, estatística clássica descritiva. Isso aqui, por exemplo, dá para se trabalhar com análise de padrões, para saber se um fenômeno está agrupado, se ele está se comportando de forma aleatória, ou se é uniforme. Então, essa parte aqui tem uma série de aplicações. Então, isso aqui também a gente já vai iniciar na parte aqui de alocação de objetos, já vai iniciar nessa parte aqui de resumos descritivos.
Por exemplo, uma métrica amplamente utilizada é o centroide, a obtenção de um centroide de uma série de informações. Eu vou mostrar aqui que só, única e exclusivamente essa métrica tem uma série de aplicações aqui dentro do geoprocessamento. Depois a gente vai partir para análise de rede. Isso aqui também é um uso clássico do geoprocessamento. Isso aqui é muito importante e tem sido muito pouco usado pelos usuários. Então, isso aqui é uma excelente oportunidade para vocês desenvolverem trabalhos nessa área, porque tem pouca gente que sabe, que domina essa parte aqui de análise de rede. Então, aqui, por exemplo, a gente pode trabalhar com a parte de roteamento, com a parte de minimizar caminho e com a parte de alocação de recursos. Então, isso aqui tem uma série de aplicações, é um uso clássico e tem pouca gente trabalhando. Então, isso aqui seria o conteúdo que eu vou abordar ao longo do curso aqui na disciplina. Então, isso aqui são os tópicos principais. Obviamente, alguns tópicos aí com certeza devem ter ficado de fora, mas esses tópicos aqui foram cuidadosamente selecionados aqui para a disciplina ficar o mais completa possível. Então, aqui iniciando aqui, né, vamos entender o que seria o geoprocessamento. Então, aqui envolve um conjunto de processos e técnicas utilizadas para aquisição, manipulação, tratamento, análise e uso integrado da informação espacial. Então, geralmente, quando eu apresento o conceito de geoprocessamento, eu também apresento o conceito de sistemas de informações geográficas, que seria... O que seria sistemas de informações geográficas? Então, vamos lá. Sistemas de informações geográficas, ou SIG, é um conjunto de métodos organizados para coletar, manipular, processar, visualizar, analisar e disseminar dados espaciais. Se a gente observar esses dois conceitos, dá para perceber que são muito semelhantes. Aí vem aquela velha questão, esses dois conceitos, esses dois termos, são sinônimos? Outra dúvida extremamente relevante que confunde muitos usuários. Qual que engloba o outro? Por exemplo, o geoprocessamento que engloba o SIG ou o SIG que engloba o geoprocessamento? Então, essa é uma dúvida recorrente e eu vou tentar sanar essa dúvida aqui para a gente já dar andamento aqui na nossa disciplina. Então, aqui, eu vou tentar defender as duas ideias. Primeiro, eu vou tentar defender a ideia que o SIG engloba o geoprocessamento. Então, vamos lá. Pensando no conceito. Se você for pensar no conceito, você pode observar que no conceito de sistemas de informações geográficas tem essa parte aqui de processar. Você pode considerar que essa parte de processar pode ser geoprocessar, ou seja, geoprocessamento. Então, se considerar dessa forma, você pode considerar que o geoprocessamento está dentro do SIG. Outro conceito do SIG também é que o SIG reúne computador, que é o hardware, software, métodos, base de dados e recursos humanos, ou seja, pessoas, para resolver problemas em que a informação de localização é importante. Ora, se o SIG envolve até pessoas, então isso aqui, o SIG é extremamente abrangente. Então, provavelmente, o SIG engloba o geoprocessamento. Então, isso aqui é uma linha de pensamento. Então, tem algumas pessoas que consideram que o SIG engloba o geoprocessamento. Agora eu vou defender o outro lado. Tem algumas pessoas que consideram que o geoprocessamento engloba o SIG. Então, aqui, analisando o conceito aqui de SIG novamente, tem algumas pessoas... Porque sistemas de informações geográficas, na verdade, é um termo derivado da palavra sistemas de informação. Então, quem defende que o geoprocessamento engloba o SIG, considera que, na verdade, o SIG nada mais é do que ferramentas computacionais para o geoprocessamento. E também tem outro detalhe, o termo geoprocessamento é um termo mais antigo, é um termo mais tradicional do que sistema de informações geográficas. Ele é usado há muito mais tempo. Então, assim, para falar a verdade, sobretudo aqui no Brasil, o termo geoprocessamento é mais amplamente utilizado do que sistema de informações geográficas. E a maioria das pessoas considera que o geoprocessamento engloba o SIG. Então, na verdade, não existe uma resposta certa. Você pode considerar tanto um quanto o outro. O que você tem que pensar é o seguinte: você considera o geoprocessamento uma ciência ou uma ferramenta? Se você considera o geoprocessamento uma ciência, então pode ter certeza que o geoprocessamento engloba o SIG. Agora, se você considera o SIG uma ciência e o geoprocessamento simplesmente uma ferramenta, aí é o oposto. Aí o SIG engloba o geoprocessamento. E lembrando, aqui tem uma observação importante, que
tanto o geoprocessamento quanto o SIG possuem status de ciência. E o que seria esse status de ciência? Que possuem cursos específicos em nível de graduação e pós-graduação. Tanto é que nós temos aqui uma disciplina, né, específica aqui em nível de pós-graduação, apresenta ofertas regulares de eventos em diversos locais espalhados pelo mundo e possuem jornais periódicos específicos disponíveis para publicação de artigos científicos. Então, tanto o geoprocessamento quanto o SIG possuem status de ciência. Então, você definir qual que engloba um e qual que engloba o outro, isso aí vai depender de qual que você considera ciência e de qual que você considera ferramenta. Aí aqui, você pode considerar essa definição aqui, ó. Apesar das diferenças, na prática, geoprocessamento e SIG são tratados como equivalente. Então, você pode considerar que geoprocessamento e SIG é ciência, método, ferramenta utilizado para gerar estimativas, entender, prever eventos, interpretar resultados e tomar decisões relacionados a fenômenos em que a componente espacial está presente. Ou melhor, fenômenos em que a componente espacial é importante, ou seja, em que a componente espacial é útil para você resolver aquele problema, certo? Então, se a componente espacial, se a informação de localização, se x e y é importante para você resolver o problema, então geoprocessamento e sistema de informação geoprocessamento e sistemas de informação geográfica é a ciência que você procura. Agora, já que são termos equivalentes, aqui na AgroPós, qual que seria a diferença? Porque aqui temos uma disciplina que se chama Cartografia e Sistema de Informações Geográficas, e também nós temos uma disciplina de usos do geoprocessamento. Aqui na AgroPós, a gente trabalha da seguinte forma. Nessa disciplina de cartografia e SIG, a gente trata dos elementos básicos, aquela base, e não menos importante, são aqueles elementos essenciais, aquele alicerce dessa parte para lidar com informações espaciais. Já essa disciplina de usos do geoprocessamento, que é essa disciplina que eu estou apresentando agora, ela trata mais de aplicações, mais da parte de análise e processo de tomada de decisão. Então, aqui tem só os tópicos, aqui só mostrando aqui a diferença entre os tópicos aqui abordados em cada uma aqui das disciplinas. Então, aqui, por exemplo, aqui é a parte introdutória, semelhante, alguma parte conceitual. Essa parte aqui de mapa e falar sobre vetor e raster, isso aqui é essencial para qualquer disciplina da área de geotecnologias. Essa parte aqui de modelagem numérica do terreno, na parte aqui de SIG e cartografia, o foco é mais na parte de conceitos, e também aqui eu mostro como que faz para obter e como que faz para usar os atributos derivados do terreno. Já nessa disciplina de uso do geoprocessamento, aqui eu foco em análise, aqui eu foco em como obter resultados finais, com a modelagem numérica do terreno. E aqui em cartografia e SIG, aqui tem uma parte introdutória de análises espaciais. Aqui não, aqui a gente avança muito mais. Aqui nós temos 2 tópicos de análises espaciais. Então aqui dá para ver análises espaciais de forma muito mais aprofundada. Certo? Então existe, apesar de ser termos equivalentes, então a abordagem, a forma de tratamento que é feita aqui na AgroPós é completamente diferente. Isso é interessante para o currículo de vocês, tá? É interessante fazer as 2 disciplinas. Então, aqui a importância do geoprocessamento. Então, aqui essa importância, gente, que fique claro, essa importância aqui, ela serviria para qualquer ciência na área de geotecnologias, qualquer ciência relacionada com sistema de informações geográficas, com geoprocessamento, com cartografia, com sensoriamento remoto. Então, qualquer ciência, que informação de localização é importante. Então, aqui eu estou partindo do princípio básico, que a gente vai utilizar a primeira lei da geografia. A primeira lei da geografia diz o seguinte, que coisas próximas tendem a ser parecidas. E um exemplo, que isso aí é verdadeiro, que isso aí funciona e que a gente utiliza aí o tempo todo no nosso dia a dia. Por que isso aí é verdadeiro? Imagina o seguinte, imagina que você faz uma coleta de solos, exatamente nesse local, e
calcula, por exemplo, a disponibilidade de fósforo. Exatamente nesse local. Aí você coleta uma amostra, 1 metro desse ponto que eu acabei de coletar, e calcula também a disponibilidade de fósforo. E depois você faz uma coleta a 1 quilômetro de distância. Provavelmente, a disponibilidade de fósforo dessa amostra a 1 metro de distância deve ser mais semelhante do que a disponibilidade de fósforo daquela amostra a 1 quilômetro de distância. Justamente porque a maioria dos fenômenos seguem a primeira lei da geografia, que coisas mais próximas tendem a ser mais parecidas. Então, é nessa linha que eu vou falar agora sobre essa importância, sobre cada um desses tópicos aqui que eu trouxe aqui para falar sobre a importância aqui do geoprocessamento. Então, o primeiro deles, tendência geral. Então, isso aqui é uma tendência geral em todos os setores da sociedade. Então, além de um indivíduo ter um nome, ter uma característica associada, ter um código, como, por exemplo, o CPF, ele também tem uma localização associada. Então, hoje em dia, o próprio indivíduo tem uma localização associada. Então, hoje, se você faz uma pesquisa de busca, essa pesquisa ela é relacionada com a sua localização. Então, se você tem interesse, por exemplo, de comprar um veículo, aqueles anúncios que, porventura, estão mais próximos de você, são retornados primeiro. Isso aí vale para o marketing, vale para vendas, isso aí vale para todos os setores da sociedade. E isso aí não é diferente nas ciências agrárias, nas ciências ambientais, não. Então, hoje em dia, quando a gente faz uma coleta, uma análise de solos, por exemplo, além da gente coletar a informação do código da parcela, é muito comum também, é muito frequente a gente coletar a informação de localização, a informação de X e Y, a informação espacial, da onde que a gente coletou essa amostra de solos. Por quê? Porque a gente considera isso aí importante. Se você vai usar, por exemplo, um medidor de clorofila, o medidor de clorofila, por exemplo, ele te oferece a oportunidade de conectar um GPS para buscar a informação de localização. Então, além de você ter informação de clorofila naquele local, você tem a oportunidade, você tem a opção de obter a localização daquele ponto. Então, a maioria das nossas informações que nós levantamos atualmente tem informação de localização. Então, se tem informação de localização, provavelmente é que essa informação é importante para a gente. Se é importante, então o sistema de informações geográficas, o geoprocessamento, a cartografia, o sensoriamento remoto vai ser útil para a gente. Então, vai ser importante a gente aprender. Outra importância aqui, explorar as potencialidades das tecnologias atuais, como, por exemplo, drones, satélites e infinidade de sensores. Então, se a gente for analisar, se a gente for fazer uma análise crítica, uma das coisas que existe de mais tecnológicos, principalmente no campo atualmente, além das máquinas, são essas questões relacionadas aí com o geoprocessamento, como, por exemplo, drones e os produtos derivados de satélites. Mas só que o que está acontecendo? O que está acontecendo é que está sendo levantado, está sendo obtido uma série de produtos, uma série de imagens, mas só que não está sendo extraída informações desses produtos. Por quê? Porque existem poucas pessoas qualificadas em geoprocessamento justamente para extrair informação desses produtos derivados dos drones, dos satélites e dos sensores. Então, se você domina o geoprocessamento, você é capaz de extrair toda a potencialidade que esses produtos derivados de drones, satélites e sensores é capaz de ofertar. Questão de necessidade. Então, aqui é um comparativo, um ser humano versus o sistema computacional. Então, o ser humano ele já é preocupado em desenhar mapas e identificar padrões, isso aí já é milênios, já é coisa de milênios. Só que resumir essas informações em números e de forma rápida para tomar decisões, isso aí já não é de muito tempo. Então, o geoprocessamento é extremamente importante para isso. Então, você utilizar um sistema computacional justamente para derivar, para simplificar essas informações, é extremamente importante, porque o olho e o cérebro humano, eles formam um time fantástico, só que eles são limitados. Eles têm uma capacidade limitada de processamento. O principal
Qual que é a principal limitação do ser humano? Primeiro é a questão da subjetividade. Então, por exemplo, você consegue olhar uma imagem de satélite, por exemplo, identificar que determinada cultura está sendo afetada por um nematóide, mas só que você não consegue identificar o quanto. Então, você sabe que está sendo afetada, mas só que você não consegue identificar o tanto. Você sabe que determinada cultura está com deficiência de nitrogênio, mas só que você não consegue identificar o tanto. Então, o ser humano tem uma capacidade limitada, é muito subjetivo. E outra coisa, o ser humano é muito susceptível ao erro. Então, você pode utilizar o geoprocessamento justamente para minimizar essas imperfeições do ser humano. Então, outra coisa aqui também que houve ao longo desses últimos anos, aumento da coleta de dados. Então, praticamente, hoje em dia, tudo funciona à base de sensor. Então, todo lugar que a gente vai tem um sensor coletando dado. Então, essa grande quantidade de dados está sendo subutilizada. Então, boa parte das pessoas não sabe o que faz com essas informações, porque é muito complexo. Então, você pode usar o geoprocessamento para conseguir processar, para conseguir lidar, para conseguir extrair informação útil dessa ampla gama e complexa de dados. Essa aqui também é extremamente importante, o poder da imagem. Então, tem aquele velho ditado, com imagem vale mais que 1000 palavras. Então, uma imagem extremamente importante, que a imagem é útil para você entender o fenômeno e, além disso, é útil para você explicar o que está acontecendo. Porque toda vez que você gera um resultado, geralmente você tem que repassar essa informação para outra pessoa. Seja para o seu superior, seja para o seu subordinado, seja para o seu colega. Então, a imagem fica muito mais fácil para você transferir a informação, fica muito mais fácil de você ser entendido, fica muito mais fácil de você entender. Então, a imagem é muito poderosa. E o geoprocessamento, a grande vantagem dele é que dá para você gerar imagem o tempo todo. Então, aqui, ó, conteúdo básico, com aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, aqui, o conteúdo básico é no conceito correto da palavra. Básico quer dizer, aqui pensando que é como se fosse um alicerce. Então, aqui o que tem ocorrido é que o geoprocessamento tem se tornado uma disciplina básica, inclusive fazendo parte da grade de muitos cursos. Por exemplo, aqui eu ministro aulas aqui para o curso aqui de engenharia florestal e também para alunos da agronomia. Então, eles têm na grade curricular a disciplina de geoprocessamento, é uma disciplina importante. Por quê? Porque já foi observado que essa disciplina é útil para resolver problemas nessa área de atuação, na área de ciências agrárias, na área ambiental. Então, é um conteúdo básico. Então, é importante. Potencializa a capacidade de resolver problema. Então, se você domina o geoprocessamento, você aumenta a gama de problemas que você é capaz de resolver. Como assim? Então, você passa a ser capaz de resolver todos aqueles problemas em que a informação de localização espacial é importante. Então, se aquele fenômeno está associado com a informação de localização, você passa a ser capaz de resolvê-lo. Se você não tem um domínio de geoprocessamento, você não é capaz. Vai ser muito difícil você conseguir resolver esse problema. Então, potencializa a capacidade de resolver problemas. Então, a nova gama de problemas aí que você é capaz de resolver, se você dominar o geoprocessamento. Então, por isso que essa disciplina é muito importante. E agora aqui passando aqui para as aplicações, aqui eu vou mostrar aqui algumas aplicações. Vou mostrar aqui algumas aplicações aqui. O objetivo não vai ser ensinar a fazer as análises que eu vou mostrar. Vai ser pura e simplesmente mostrar as potencialidades aqui do geoprocessamento, certo? Então, até por isso aqui eu não vou demorar muito tempo aqui em cada aplicação, não. E aqui também eu selecionei algumas aplicações relacionadas com o perfil dos cursos dos alunos que estão ministrando essa disciplina de geoprocessamento agora, que é o curso de solos e nutrição de plantas e o curso de geoprocessamento e gestão ambiental. Então, aqui eu trouxe aqui aplicações aqui, na área aqui de desenvolvimento de plantas. Eu trouxe aqui aplicações aqui também na área aqui de agricultura e silvicultura de precisão. E eu trouxe aplicações aqui também na área de meio ambiente.
Então, eu trouxe aqui aplicações aqui mais direcionadas no perfil de curso de vocês que estão executando, estão fazendo essa disciplina agora. Mas com o propósito de mostrar as potencialidades aqui do geoprocessamento e como que pode ser útil para a gente resolver problema prático do dia a dia. Então, aqui no desenvolvimento de plantas, como que a gente pode utilizar o geoprocessamento aí para resolver problemas relacionados com o desenvolvimento de plantas? Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui o primeiro exemplo, vou mostrar aqui um problema relacionado com o melhoramento genético. Então, aqui para estudar uma questão muito importante, que é amplamente estudada no melhoramento genético, que é a questão do genótipo versus ambiente. Então, para todo mundo aí que tem uma noção básica de melhoramento genético, sabe que um programa de melhoramento genético funciona como se fosse um quebra-cabeça. Então, geralmente, o empreendimento, seja agrícola, seja florestal, ele tem uma série de cultivares, uma série de materiais genéticos, e o objetivo é identificar qual que é o melhor material genético para cada local. E, infelizmente ou felizmente, não existe aquele super material genético, aquele super cultivar, que é melhor em todos os ambientes. Então, em determinado local, um cultivar se sai melhor. Em outro determinado local, outro cultivar se sobressai. E também tem aquela questão, às vezes um cultivar tende a ser mais produtivo, em compensação, ele é mais susceptível a déficit hídrico, por exemplo, ou ele é mais susceptível à geada, ou ele é mais susceptível a determinada doença. Então, na verdade, isso aqui é um verdadeiro quebra-cabeça, você identificar na área do empreendimento quais materiais genéticos devem ser implantados. O objetivo principal é o quê? É maximizar a produção e minimizar risco. Então, aqui é um exemplo aqui é uma resolução de um problema aqui real. Isso aqui é uma empresa de base florestal, aqui nessa região aqui da Bahia, e aqui tem uma característica muito interessante. Aqui é uma região aqui próxima do litoral, então aqui próximo do litoral, que é característico, chove muito, aqui 1.700 milímetros, então chove bastante. Então, à medida que a gente vai adentrando aqui para o litoral, a precipitação vai caindo gradativamente, até chegar ao ponto aqui de 800, 700 milímetros. Então, é uma quantidade de precipitação muito baixa. Então, provavelmente, material genético que tiver susceptibilidade a déficit hídrico não vai se desenvolver. Aí essa empresa especificamente aí, ela tem uma oferta aí de 24 materiais genéticos, então o objetivo é saber em quais locais aqui que ela faz plantio, qual material genético deve ser implantado. Então, aqui, qual que é a estratégia? A estratégia é tentar estimar a produtividade, aqui, por exemplo, aqui é madeira, produção de madeira. Aqui uma unidade aqui, ó, metros cúbicos por hectare, poderia ser quilo de madeira por hectare, mas aqui está metro cúbico por hectare, então aqui quanto mais azul, maior quantidade de madeira produzida, quanto mais vermelho, menor quantidade de madeira produzida. Então aqui, ó, nessa parte de cima aqui está mostrando aqui as idades, então aqui a gente vai focar aqui mais na idade de 6 anos e meio, que está mais próximo da colheita, pensando aqui no eucalipto, colheita aí próximo do 6, 7 anos, então está mais próximo da colheita, então a gente vai focar nessa idade. E aqui está o exemplo aqui, ó, de 6 materiais genéticos, material genético 1, 3, 7, 13, 17 e 22. Então, a empresa trabalha com 24, aqui eu trouxe o exemplo aqui de 6. Então, a ideia é identificar, tentar combinar dentre os materiais genéticos disponíveis aonde implantar cada um. Então, essa aqui, ó, seria a produtividade máxima se você fizesse tudo perfeito, implantasse os materiais genéticos para retornar a máxima produtividade. Olha só que curioso, o material genético 22, ele é extremamente produtivo. Olha só como é que ele produz bastante aqui no litoral, que chove bem, que não tem restrição de chuva. Ele tem uma produtividade aí superior a 400 metros cúbicos, mas em compensação, ele não tem resistência nenhuma a déficit hídrico. Em contrapartida,
Em contrapartida, o material genético aqui 17, ele não produz tanto aqui quando a oferta é boa de precipitação, ou seja, ele não é um material genético tão produtivo, mas em compensação, ele também não apresenta grandes perdas. Ele é mais resistente a déficit hídrico, por exemplo. Então, por exemplo, nesse local onde eu tenho problema de déficit hídrico, provavelmente eu vou implantar o material genético 17. Nesse local onde eu não tenho restrição, de precipitação, eu vou implantar um material genético mais produtivo, que seria esse 22 ou então 3. Então, isso aqui seria uma expectativa de produtividade, de produção, na verdade. E isso aqui seria a configuração. Seria a escolha de material genético aqui que eu deveria implantar. Então, aqui próximo do litoral, eu deveria implantar o material genético 22. Nesse local onde eu tenho problema de deficiência hídrica, o material genético 17. E aqui nessa região aqui de fronteira, essa região aqui limite aqui, o material genético 1 e o material genético 3. Então, isso aqui seria a probabilidade esperada, se eu fizesse isso aqui tudo de forma perfeita, nessa região. Então, aqui eu usei o geoprocessamento para tentar resolver esse quebra-cabeça do melhoramento genético. Identificar em nível de pixel qual que é a melhor configuração de implantação de cultivares de eucalipto aqui para essa região. Aí que tem na apresentação, aí que tem a referência aqui do trabalho publicado, então que é uma metodologia em SIG para recomendação ótima de genótipos de eucalipto. Aí isso aqui também rendeu também uma matéria aqui no jornal aqui também, recomendação de genótipos com altíssimo nível de refinamento ambiental. Então, em nível de pixel aí. Aqui um outro exemplo aqui em desenvolvimento de plantas. Isso aqui. Esse trabalho aqui é muito interessante, é muito frequente também. Isso aqui é um trabalho de doutorado que eu auxiliei do Alexandre Lupe, de 2018. É um trabalho de identificar o potencial produtivo da cultura do café. Então, qual que é a ideia aqui? É identificar numa região, essa aqui é a região das Matas de Minas. É uma região aqui muito tradicional produtora de café. É a região de Capelinha, é uma região tradicional aqui de Minas Gerais, aqui produtora de café. Então, é identificar na região quais são os locais com maior potencial de produção de café. E para isso, a gente combina diferentes fatores, como, por exemplo, a temperatura média. Então, aqui existe uma faixa ideal para a produção do café. Então, olha só aqui, algo em torno aqui de 18 a 22, alguma coisa. Aqui nós temos a precipitação. Então, aqui, quanto maior a quantidade de precipitação, melhor. Aqui não foi avaliado, mas se tivesse uma quantidade de precipitação superior a 1.600, 1.800, 2.000, poderia prejudicar. Aqui nós temos aqui também a deficiência hídrica. Quanto maior a deficiência hídrica, pior. Radiação solar, extremamente importante, porque é a essência, né, do processo fotossintético. Em contrapartida, se a radiação solar for muito alta, isso pode aumentar a probabilidade de estresse hídrico. E aqui, inclinação do terreno pode afetar negativamente aqui a produção. Então, combinando todos esses fatores aqui, em um overlay, em uma combinação de mapas, a gente pode gerar esse mapa. Nós podemos gerar esses mapas aqui, para estimar o potencial de produção de café. Esse mesmo rapaz aqui, o Alexandre, ele também utilizou essa mesma ideia, mas só que o objetivo foi tentar estimar qual que seria o potencial em termos de qualidade do café, porque pode ser diferente, por exemplo, a informação de altitude. Quanto maior a altitude, prejudica a produção de café, mas favorece a qualidade do café. Então, você pode ter uma diferença aí. Um trabalho semelhante aqui para o potencial produtivo aqui para a cultura da teca, uma cultura florestal extensivamente plantada no estado do Mato Grosso. Então, aqui combinando aqui diferentes fatores climáticos, edáficos e fisiográficos para identificar quais seriam os locais mais indicados aqui para implantar a cultura da teca, combinando esses diferentes fatores. E aqui o interessante,
Aqui foram combinados aqui é um trabalho aqui do Reginaldo Medeiros. Aqui a gente deve ter combinado aqui uns 12 fatores, a gente agrupou esses fatores em apenas um. Então, nossa decisão se resumiu em apenas uma informação, em apenas um mapa. Isso aí facilita muito o nosso processo de tomada de decisão. Essa é a grande vantagem do geoprocessamento. Aí depois tem esse livro aqui foi publicado sobre isso. Também tem a tese do Reginaldo Medeiros também. Talvez até mais completa do que esse livro. Aqui alguns exemplos aqui de agricultura, silvicultura de precisão. Aí aqui alguns termos aqui amplamente utilizados, né? Manejo de precisão, agricultura de precisão, silvicultura de precisão. Aqui tem alguns conceitos aqui, ó, por exemplo, de agricultura de precisão. Um conceito aqui do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa ao aumento de retorno econômico, a sustentabilidade e a minimização do efeito do ambiente. Eu não vou ler os outros conceitos, não. Aqui eu só coloquei esses conceitos só para chamar a atenção que esses termos aqui são recorrentes. Por exemplo, aqui, ó, gerenciamento, gestão, gerenciamento, por exemplo, aqui, ó, variação, variabilidade, espacial, lugar, variabilidade. Então, esses termos aí são recorrentes. Só gostaria de chamar a atenção para isso. A mesma coisa aqui também na definição de silvicultura de precisão. Esses termos são recorrentes. Por exemplo, aqui, ó, gerenciamento, variabilidade espacial, temporal, manejo, variabilidade espacial, temporal, manejos geoespaciais. Então, esses termos são recorrentes. Então, se a gente for analisar bem, esses termos aqui, por exemplo, manejo, gestão, gerenciamento, variabilidade espacial e temporal, geoespaciais, intervenções localizadas, sítios específicos, lugar, hora, são recorrentes. Então, isso aqui foi uma definição, tentando simplificar. Uma definição aqui que você pode adotar seria a seguinte: o manejo de precisão é a alocação de recursos e tomada de decisão com elevado nível de detalhe, baseando-se na variabilidade do fenômeno. Então, isso aí, você poderia utilizar esse conceito para manejo de precisão, um conceito bem simples. Um conceito mais simples ainda, para você simplificar, silvicultura, agricultura e manejo de precisão, seria a gestão da variabilidade. E, principalmente, a gestão da variabilidade espacial. Por quê? Porque a variabilidade espacial é mais importante que a temporal. Para você ter certeza disso, é só você pensar o seguinte. Um local, principalmente se não tiver intervenção no ser humano, ele não se altera tanto de um ano para o outro, não. Mas só que é o seguinte, às vezes, se você andar 10 metros, esse local pode mudar completamente. Então, a variabilidade espacial, ela impacta muito mais o nosso negócio do que a temporal, propriamente dita. Porque a espacial, ela é muito mais susceptível, a variabilidade dela é muito maior, via de regra. A temporal, principalmente se não tiver intervenção do ser humano, ela é muito baixa. Então, a variabilidade espacial é muito mais importante que a temporal. Aqui eu fiz questão de destacar aqui até com um tamanho maior. Então, aí a silvicultura, a agricultura de precisão seria a gestão da variabilidade, principalmente a espacial. E se a gente está falando de gestão da variabilidade espacial, a gente está falando de geoprocessamento. Então, o geoprocessamento é muito importante para a agricultura e para a silvicultura de precisão. E aqui também a gente tem que se preocupar com o nível de detalhe que a gente tem que trabalhar. O que seria esse nível de detalhe? Então, vamos definir isso aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um talhão, um plantio de soja aqui, ó. Então, se você considera esse talhão como uma zona de manejo, ou seja, um talhão de algo em torno de 400 hectares, isso aqui é um talhão na região do Mato Grosso, talhão de soja. Então, se a sua unidade de manejo, se a sua zona de manejo é 400 hectares, isso aqui é um baixo nível de detalhe. Aí você pode trabalhar com um maior nível de detalhe mais refinado. Então, você pode subdividir isso aqui, ó. Por exemplo, a sua zona de manejo passa a ser 60 hectares.
Você pode aumentar o nível de detalhe mais ainda. Olha só, o nível de detalhe pode ser maior ainda, pode ser 10 hectares, por exemplo. Então, aqui, zonas de manejo menores. E você pode exagerar. Aqui eu estou colocando aqui um caso aqui hipotético, né? Assim, extremamente exagerado. Não vai ser aplicado na prática, até por questão de impedimento de questões técnicas, limitações técnicas de máquina. Mas você poderia trabalhar com nível extremamente refinado, com tamanho com pixel, com zona de manejo ao pixel, com 0,1 hectare, tá? Mas aqui provavelmente não ia ser aplicável na prática. Então, toda vez que a gente fala em agricultura, silvicultura, de precisão, a gente tem que pensar qual que é o nível de detalhe que a gente quer trabalhar. E o maior erro do manejo convencional é tomar decisões presumindo homogeneidade, isto é, ignorar a variabilidade do fenômeno. Olha só, isso aqui é um exemplo real de um talhão florestal. Isso aqui é produção de madeira. Isso aqui é um talhão de mais ou menos 60 hectares. Isso aqui é a variação de produção de madeira. Então, isso aqui está variando aqui de 140 até 280 metros cúbicos de madeira. E esse talhão aqui recebe o mesmo tratamento, recebe a mesma quantidade de fertilizante, recebe os mesmos tratos culturais. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui provavelmente deveria receber até mesmo diferentes materiais genéticos. Eu acho que o mais lógico seria subdividir isso aqui, ó. Aí eu posso pensar aqui numa variabilidade global, que eu posso usar o geoprocessamento para computar isso aqui. Isso aqui seria uma variabilidade global, ou seja, localmente eu não tenho variação nenhuma. Eu tenho uma variação no todo, porque aqui é diferente desse local. E eu tenho uma variação local, ou seja, nas proximidades é completamente diferente. Um exemplo aqui de uma variação, um índice de vegetação aqui de uma variação, uma variabilidade local e, consequentemente, global. Um exemplo aí de uma fotografia. Olha só aqui, árvores de eucalipto aqui, olha só a variação. Isso aqui seria uma variabilidade local e, consequentemente, global. Isso aqui é só a variabilidade global apenas. Então, aqui eu tenho uma variabilidade baixa aqui nesse extrato. Aqui nesse extrato aqui também eu tenho uma variabilidade baixa. Nesse outro extrato também uma variabilidade baixa. E aqui eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte. Quando eu tenho a variabilidade global, eu tenho uma excelente oportunidade para me usar, para me aplicar os procedimentos aí da agricultura e silvicultura de precisão. O que eu poderia usar aqui? Intuitivamente, a gente pode imaginar o seguinte, vamos aplicar mais fertilizante aqui, nesses indivíduos de menor porte. Mas provavelmente o raciocínio deve ser o contrário. Provavelmente isso aqui deve ter alguma limitação, às vezes alguma limitação até de questões físicas de solo. Então, provavelmente, isso aqui deve ter sido aplicado numa média, então provavelmente faz mais sentido aplicar mais nesse indivíduo, porque isso aqui deve estar sendo subutilizado essa área, e por impedimento, por questões de impedimento físico, talvez foi desperdiçado aqui fertilizante, porque tem alguns impedimentos aqui que atrapalhou o desenvolvimento dessa cultura. Então, provavelmente aqui foi aplicado quantidade de nutriente além do necessário aqui nessa região. E aqui foi aplicado aquém. Então, poderia ter aplicado mais nessa região e menos nessa. Aí, quando você tem uma variabilidade local, que você pode detectar com geoprocessamento também, o manejo está ruim. Aí você tem que melhorar muita coisa. Por exemplo, ou a muda está ruim, ou o plantio de muda está ruim, ou sua máquina que faz o plantio não está bem regulada, ou o trator que faz o plantio, ou velocidade, ou o tratorista fez o plantio com velocidade muito alta, ou sua máquina não está regulada, então aqui teve um problema sério. Tem que melhorar muita coisa nesse caso. Exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Determinação de zona de manejo aqui na soja. Então, aqui cada uma dessas zonas aqui vai receber um tratamento diferenciado. Então, aqui vai receber um tratamento diferente dessa região. Determinação de zona de manejo, aplicação uso do geoprocessamento.
Aqui, determinação de zona de manejo para identificar o quanto que se deve adubar de nitrogênio aqui em um plantio de milho. Então, nessa região central aqui, deve aplicar uma dose menor do que nessas regiões de borda. Aqui, por exemplo, aqui, ó, uso de geoprocessamento na amostragem. Primeiro, definindo aqui as zonas de manejo. Depois, para lançar pontos o mais representativos possíveis. E depois ainda, utilizando a análise de rede, para minimizar o caminhamento para acessar cada um desses pontos. Então, aqui a gente está usando a análise de rede aqui para minimizar o caminhamento em cada um desses pontos. Aqui é só um detalhe, isso aqui é uma disciplina optativa que eu ministro aqui na universidade, aqui na Universidade Federal de São João del Rei. Aqui só um detalhe que boa parte aqui dos procedimentos que nós adotamos aqui no manejo de precisão, silvicultura, agricultura de precisão, boa parte eu utilizo o geoprocessamento como ferramenta para resolver problemas do manejo de precisão. Então, olha só aqui, ó, utilizando aqui o procedimento aqui de interpolação espacial, de krigagem, isso aqui nós vamos aprender na disciplina. Aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, combinando aqui diferentes fatores, posso combinar diferentes fatores aqui para identificar a aptidão de determinada cultura. Isso aqui também a gente vai aprender na disciplina também. Vou mostrar alguns exemplos aqui relacionados com o meio ambiente. Olha só aqui, ó, um exemplo aqui, a predição, monitoramento da turbidez da água. Isso aqui é com o Landsat 8. Isso aqui é um satélite, um conjunto satélite sensor do governo dos Estados Unidos. Aqui tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Vou aproveitar para responder aqui. As zonas de manejo podem ser... Aqui o Rodrigo perguntou o seguinte, se as zonas de manejo podem ser conseguidas com dados colhidos com um drone embarcado com a câmera NIR. O mais recomendado seria isso aí, o Rodrigo. Inclusive aqui até por que a câmera NIR? Depois eu vou entrar em mais detalhes com isso. Eu vou falar sobre sensores, vai ter uma aula que eu devo falar sobre sensores. Por que a câmera NIR? Porque dá para coletar a imagem no espectro do vermelho, dá para coletar imagem no espectro do vermelho e do infravermelho, e com isso dá para computar um índice de vegetação. Por exemplo, o mais usado é o NDVI, que é um índice de vegetação da diferença normalizada. Tá? Aqui ele está comentando aqui que ele usa MAPIR. Eu também tenho uma câmera dessa aqui. Eu não. O nosso laboratório aqui de geoprocessamento aqui, nós temos uma câmera dessa da MAPIR também, tá? Uma Survey 3, nós temos uma Survey 3 aqui. É extremamente indicado para gerar zona de manejo, índice de vegetação. Sequoia. Isso aí a gente também tem intenção também de adquirir uma. Beleza, Rodrigo. Depois no final aí a gente conversa mais. Eu também tenho interesse nessa Sequoia também. Essa aí é top, esse sensor aí. Dá prosseguimento aqui, no final a gente conversa mais sobre isso, ok? Então, por exemplo, aqui a gente utiliza aqui, a gente pode utilizar imagens do satélite, conjunto satélite sensor Landsat 8, para fazer um monitoramento de água. Então, isso aqui, por exemplo, é uma imagem colorida, uma imagem de cor verdadeira. Isso aqui é o Rio Doce. Isso aqui a gente está monitorando, fazendo um monitoramento da turbidez, ou seja, a quantidade de sólido dissolvido. Por que é interessante a gente fazer via sensoriamento remoto com auxílio do geoprocessamento? Porque a estratégia convencional é cara. Primeiro,
porque você tem que ir lá no campo, fazer a coleta aqui no ponto amostral. Então, você gasta. Qualquer tarefa que você tem que ir a campo, pode ter certeza que o custo é elevado. E, além disso, você tem risco de acidente e uma série de outros inconvenientes. Então, você tem um custo alto para ir para campo. Pode ter certeza. Qualquer projeto que você tem que ir para campo, o custo é alto. Além disso, depois você tem um custo de analisar isso aí em laboratório. Outro detalhe é que nem sempre você tem recurso para ir com frequência. Então, muitas vezes, você coleta essas informações com uma baixa frequência ao longo do ano. Então, tem determinados cursos d'água aí no Brasil que é feita apenas uma coleta no ano. Então, a ideia aqui é propor fazer um monitoramento via sensoriamento remoto. Então, que além de ser um procedimento aqui, de certa forma, automático, o custo é extremamente baixo, porque essas imagens aqui são disponibilizadas gratuitamente. E, além disso, é rápido. É rápido e não precisa ir a campo. Então, aqui, não sei se está dando para perceber aqui, ó, quanto mais roxo, maior quantidade aqui de turbidez, maior quantidade de sedimento aqui dissolvido na água, e quanto mais está azul claro aqui, menor quantidade de sedimento. Isso aqui é parte de um projeto, porque isso aqui surgiu como mais um indicativo para monitorar bacias hidrográficas para ver se determinado procedimento de recuperação está sendo bem sucedido. Então, se ao longo do tempo a quantidade de sedimento for sendo reduzido gradativamente, quer dizer que o programa de recuperação de bacia com revegetação está sendo bem sucedido. Então, essa metodologia, nós desenvolvemos essa metodologia aqui de monitoramento justamente para isso. Como um indicativo para acompanhar o programa de monitoramento aí para recuperação de bacia hidrográfica com revegetação. Aqui, localização ótima de zonas de vegetação. Então, aqui só um exemplo aqui de um... Isso aqui surgiu tudo num contexto do rompimento da barragem de Mariana. Então, aqui só um exemplo aqui de uma bacia hidrográfica. Então, esse local aqui, o azul mais escuro é que acumula mais água. Aqui, por exemplo, aqui informação do relevo do terreno, inclinação do terreno. Quanto mais vermelho, maior a inclinação. Quanto mais verde, menor a inclinação. Então, a proposta é porque surgiu muito recurso para fazer o plantio de árvores, para fazer revegetação. Só que o que a gente tem observado? Que, às vezes, tem determinados locais que está sendo revegetado que não contribui em nada com questões ecológicas, com questões ambientais. Então, a nossa proposta é tentar identificar nas paisagens aqueles locais que efetivamente contribuem com o ecossistema se você revegetar. Então, quais seriam aqueles locais na bacia hidrográfica que mais contribuem com o ecossistema se você revegetar? Então, essa é a ideia aqui dessa proposta. Então, o resultado seria algo mais ou menos assim. Aqui, nessa parte de cima, está a solução intuitiva, que seria simplesmente você implantar, aqui vermelho seria a vegetação proposta, tá? O vermelho seria a vegetação proposta. Seria simplesmente implantar a vegetação naqueles locais com maior potencial de erosão, certo? E aqui a metodologia proposta utilizando o geoprocessamento e o procedimento aí de análise de rede. Por que esse procedimento aqui foi o melhor? É justamente porque ele considera, a partir do momento que você adiciona uma árvore no sistema, ela já afeta completamente a dinâmica. Ela já afeta completamente a dinâmica da bacia. Então, por exemplo, se esse local aqui é extremamente susceptível, se você adiciona aqui um bloco de vegetação aqui, o lugar logo abaixo já passa... Já não é tão prioritário assim. O potencial de erosão já não é tão alto. E essa solução aqui, baseada aqui em geoprocessamento, em análise de rede aqui, principalmente aqui, ó, ele fez uma indicação de implantar aqui vegetação aqui, próximo aqui na zona ripária, que é o local ecologicamente mais indicado, que é o local que é considerado como um filtro do curso d'água para sedimento. Então, aqui seria uma solução bruta. É claro que você não vai implantar a vegetação aqui
fatiado dessa forma. Então, isso aqui seria uma solução bruta. Depois você poderia simplificar isso aqui. Aqui para perdas de solo, então aqui poderia combinar precipitação, tipo de solo, uso e ocupação da terra e relevo. Para gerar alguns fatores para tentar estimar o potencial de erosão. Então, aqui a gente usou basicamente combinação de mapas. Aqui a gente usou a estratégia de overlay. Então, aqui a gente combinou lá aqueles critérios para identificar na paisagem os locais com maior potencial de erosão. Então, aqui, quanto mais roxo aqui, ó, maior potencial de erosão. Quanto mais amarelo, claro, aqui, menor potencial de erosão. E aqui com diferentes estratégias aqui, e aqui com diferentes estratégias de colheita. Uma estratégia pensando uma estratégia mais conservacionista e uma estratégia mais agressiva. Então, observe que essa estratégia aqui mais conservacionista aqui preservou mais o solo, teve uma perda menor de solo. Então, usando o geoprocessamento para quantificar o potencial de perda de solo. Aqui, identificar áreas suscetíveis à desertificação. Isso aqui é um trabalho aqui da Vanessa Barbosa, desse ano, que auxiliei ela nessa parte aí. Ela trabalhou com o município de Giboés, se eu não me engano, do estado do Piauí. É um município que tem muito problema com desertificação. Então, a ideia dela é tentar entender se está realmente ocorrendo uma expansão da desertificação nesse município, porque esse município aí é comprovadamente um dos municípios que tem mais problema de desertificação no Brasil. Então, aqui em rosa, aqui, ó, essa parte mais rosa aqui são dunas, são áreas desertificadas. E essa parte vermelha aqui, ó, é solo exposto. São áreas potencialmente em risco para se converter em deserto. Então, aqui a gente computou, por exemplo, uma matriz de transição. Ó. Então, aqui eu vou destacar só essa coluna aqui da duna, do deserto. Então, aqui, contabilizando isso aqui, a gente viu aqui que o que mais contribui, analisando só essa coluna, o que mais contribui com a duna, com o deserto, é justamente o solo exposto. Nada mais do que óbvio. E depois pastagem, certo? E aqui o que chama atenção é que, no caso aqui, não houve um aumento tão grande assim de desertificação. Então, teve um aumento aí de 2,6%. Em termos numéricos, não foi tão alto, mas não deixa de ser preocupante. Porque a desertificação, teoricamente, ela é irreversível. Você pode até reverter, assim, na teoria, ela é irreversível. Você pode até reverter, mas só que o custo para reverter isso é extremamente alto. Então, assim, qualquer aumento de desertificação é extremamente preocupante. Então, apesar desses valores numéricos aqui não ser tão alto, não deixa de ser preocupante. Identificação de fragmentos. Então, aqui um exemplo aqui de identificação de fragmentos, aqui utilizando aqui imagem de radar. Uma série aqui de processamento, uma série aqui de etapas aqui de processamento de imagens. No final das contas, aqui, o objetivo aqui é identificar os fragmentos florestais. Isso aqui tem uma série de aplicações. Quais aplicações? Por exemplo, bolar estratégia para construção de corredor ecológico, para aumentar o fluxo gênico. Para que mais que eu poderia usar, por exemplo, a delimitação desses fragmentos? Poderia ser para identificar fragmentos potenciais para coleta de semente. Como que eu faço para selecionar um fragmento potencial para coleta de semente? Fragmentos maiores. Por que fragmentos maiores? Que provavelmente sofre menos efeito de borda. Então, esse aqui é um bom fragmento para coleta de semente. Esse aqui nem tanto, porque é um fragmento pequeno, então tem muito efeito de borda, tem uma área núcleo pequena. Fragmentos isolados também não são interessantes. Olha só, um fragmento pequeno e isolado, esse fragmento aqui não é ideal. Olha só esse fragmento aqui, como que ele é desejável. É um grande fragmento e um fragmento bem conectado, ó, um fragmento aqui bem conectado. Esse fragmento aqui também é um fragmento grande e bem conectado. Um fragmento mais circular possível também.
é ideal, porque sofre menos efeito de borda. Olha só, um fragmento mais comprido aqui não é indicado, porque sofre muito efeito de borda. Então, dá para você selecionar fragmentos em termos de qualidade, para você coletar, para você selecionar matriz para coleta de semente. Aqui, por exemplo, seria o passo seguinte, da identificação do fragmento. Então, aqui identificou o fragmento, então depois você pode selecionar aqui o fragmento em termos de qualidade. Então, aqui os verdes aqui seriam aqui os fragmentos com maior qualidade para coleta de semente. O vermelho aqui, os menos indicados. Aqui só aqui a referência aqui, depois que a gente tiver interesse em consultar. E aqui um trabalho adicional do Pedro Mota, que além dele avaliar a qualidade do fragmento em termos ecológicos, em termos de biodiversidade, ele também avaliou a qualidade em termos de logística, em facilidade de acesso. Porque não adianta nada um fragmento ser extremamente adequado se não tiver como chegar nesse fragmento. Ele tem que ser acessível. Aqui um trabalho com conforto térmico. Então, aqui, ó, aqui tem um índice de vegetação. Então, é um índice de vegetação da diferença normalizada. Então, obtido através de sensoriamento remoto de imagem de satélite, do Landsat 8. Aqui também tem uma informação de temperatura obtida do mesmo satélite, do Landsat 8 também. Então, isso aqui é um índice de vegetação. Então, quanto maior o valor, maior é a quantidade de vegetação. Quanto menor o valor, provavelmente isso aqui é uma área construída. E aqui já tem informação em graus Celsius. Então, isso aqui é uma informação em graus Celsius, da superfície terrestre. Aqui tem uma linha representando aqui um transecto aqui. E aqui tem essa linha nessa mesma posição. Então, aqui tem um princípio. Aqui é uma área verde. Não sei se está dando para perceber, tem uma área verde. Então, aqui nessa área verde, o índice de vegetação é alto. Em contrapartida, o que é extremamente desejável, a temperatura é agradável, uma temperatura baixa. A partir do momento que a gente vai caminhando aqui por essa linha, por esse transecto, o índice de vegetação vai diminuindo, ou seja, a vegetação vai diminuindo. Em consequência, o que acontece com a temperatura da superfície? Vai aumentando. Aumenta, e isso aí coincide com a redução da vegetação. Então, a partir desse momento aqui, entra aqui em outra área revegetada, então a vegetação aumenta, em consequência, a temperatura diminui novamente. Então, provando que a vegetação afeta a temperatura local, mostrando uma relação da vegetação com o aquecimento local. Então, depois, quem quiser também pode consultar esse trabalho aí, ó, sobre distribuição temporal espacial de ilhas de calor. Aqui um trabalho do Jones, de doutorado recém-defendido, de colheita florestal. Isso aqui é uma máquina de colheita que faz o arraste de madeira do centro do talhão até a borda, uma máquina que chama skidder. Essa máquina trabalha da seguinte forma: ela arrasta essa madeira do centro do talhão até a borda. E o operador tenta fazer isso aí minimizando o caminho. Então, nós utilizamos o geoprocessamento para minimizar, e a análise de rede para minimizar o caminhamento do centro do talhão até a borda. E aonde que o meio ambiente entra nisso? É que a gente tentou incluir um critério para evitar que a máquina ficasse passando o mesmo caminho o tempo todo. Então, isso ainda não está implementado, mas a partir do momento que a máquina passa num caminho, é contabilizado a informação. Se a máquina passa 6 vezes em determinado caminho, já é colocado impedimento, que a máquina não pode passar naquele caminho novamente, porque pode causar problema de compactação. Se for um solo mais resistente, a máquina pode passar 10 vezes naquele caminho. Então, o geoprocessamento aí sendo utilizado para fazer o planejamento da colheita para minimizar a compactação do solo, que é um problema extremamente sério na colheita florestal. Pessoal, então eu tentei mostrar aqui, a gente já passou um pouco de tempo aqui, tentei mostrar algumas aplicações mais direcionadas aí, na área de solos e nutrição de plantas e também na parte aí de gestão ambiental.
A próxima aula, a gente vai falar sobre mapas e modelos de dados espaciais. É uma aula extremamente importante. É uma aula que qualquer curso que trata de geotecnologias vai adotar isso aí. E eu vou focar principalmente na parte de quando que você deve usar vetor e quando que você deve usar raster para representar o seu fenômeno do mundo real. Então, vou tentar trazer isso aqui de forma bem prática e aplicada, quanto que você deve utilizar um e quanto que você deve utilizar outro. Então, assim, eu finalizo a aula e estou aberto às dúvidas aí, e muito obrigado pela atenção de todos. Aqui eu já tenho uma dúvida aqui do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela questão. E gostaria muito de poder acompanhar via satélite o desenvolvimento das florestas que estamos plantando em Roraima e o que ela está afetando positivamente na temperatura do solo. Estamos plantando 50 mil hectares de mogno africano lá, plantando principalmente na savana. O satélite é pago? Não, não, Rodrigo. Então aquilo ali é do Landsat 8. Aquilo ali você vai poder utilizar gratuitamente. Aquilo ali é a chamada banda termal do Landsat 8, tá? Você pode fazer o download gratuitamente no site da NASA, no Earth Explorer. É a banda termal. Aí depois eu passo o link para vocês. Vou ver uma forma aqui com o Josney aqui, a melhor forma de enviar esse link aí. Provavelmente deve ser via mensagem no grupo. Podem ficar à vontade para fazer pergunta, turma. Estou à disposição. O Almir perguntou qual que é a melhor sorte para trabalhar com geoprocessamento. Hoje ele trabalha com ArcGIS. Almir, eu sou um pouco suspeito para falar que eu também eu trabalho muito com ArcGIS também. É o meu software preferido, sem sombra de dúvida. É o top do mercado, é o mais usado, é o número 1 do mercado, sem sombra de dúvida. E ainda vai ser por um bom tempo. Mas o que eu tenho percebido é que o QGIS melhorou muito, melhorou bastante. E nas aulas aqui, até mesmo porque nem todo mundo tem acesso à licença do ArcGIS, eu vou usar o QGIS. E eu vou falar para você assim que ele tem assim muitos recursos, ele não deixa a desejar para o ArcGIS. Mas o ArcGIS ainda é incomparável. Mas o QGIS melhorou muito. Dá para fazer praticamente tudo no QGIS. O que a gente vai usar ao longo do curso aqui é o QGIS. Então, se você usa aí o ArcGIS, vai ser uma excelente oportunidade de você conhecer o QGIS um pouco melhor. Você vai gostar. Ele está muito bacana mesmo. E sem falar que a maioria dos comandos são semelhantes, né? Então, assim, se você sabe o ArcGIS, você vai perceber que rapidamente você domina o QGIS. Se você sabe o QGIS, você vai perceber que rapidamente você domina o ArcGIS. Porque o que você tem que entender é a essência do geoprocessamento. Porque os softwares são semelhantes. Em questão de melhor mesmo assim, é, sem sombra de dúvida, o ArcGIS. Confesso que o ArcGIS nunca me deixou na mão. Pode sim, pode fazer o download do QGIS. Provavelmente na aula que vem eu devo mostrar alguma aplicação prática no QGIS. Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí pela atenção de todos aí. Então, boa noite e até a próxima aula.